Aê, bom dia! Glória a Deus, mais um dia na presença do Senhor. Bora lá, né, Maíra? Bom dia! Shalom! Ligando aqui o nosso YouTube. Aí. Tá iniciando aí, abriu. Glória a Deus. Vou dar o zoom aqui. Amém. Vamos orar então para a gente poder dar início. Amém? Pai, obrigada por esse dia, obrigada pela Tua presença, pela Tua companhia, obrigada pelo ar que respiramos, Deus. Mais uma chance nos foi dada, acordamos, levantamos, o Senhor nos deu mais um dia de vida, obrigada por isso, obrigada por esse presente. Que possamos aproveitar e agradar o Senhor em tudo que fizermos. Que hoje seja um dia de vitória, um dia abençoado, um dia a qual podemos honrar o Teu nome, que as pessoas possam Te conhecer através das nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor, para ser instrumentos em Tuas mãos. Também, Senhor, eis-nos aqui, queremos mais de Ti e menos de nós mesmos. Que a Tua palavra possa ser enraizada em nós. Cada capítulo que temos lido, cada história que temos aprendido, entendido, que tudo isso possa ficar em nós, em nossas mentes, em nosso coração, que possamos aprender aquilo que o Espírito Santo quer que aprendamos, em liberdade para falar conosco e agir em nosso meio, em liberdade para poder passear e fazer morada em nosso lar ou em qualquer ambiente onde se encontram agora, que o Senhor possa realizar em nós a Tua vontade, o Teu querer, e que a Tua presença seja notória em nossa casa, em nossa vida, aonde colocarmos o nosso pé. Em nome de Jesus. Amém e amém, Pai. Shalom, Nise, Fabiola, Leonara, bom dia. Deus abençoe vocês, a paz. Bora lá para o nosso próximo capítulo. Hoje, Gênesis 37. Gênesis 37. História conhecida. Vamos ver como que será hoje para nós. Shalom, Nise. Bom dia, irmã. Pega aí caneta, marca texto e vamos que vamos. O capítulo começa assim. Gênesis 37. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas,
Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles e por isso tinham ódio dele. Nossa, que forte, né, gente? Tinha ódio e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem que eu vou contar o sonho que eu tive. Eu sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Aí os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E aí eles ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. O jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Aí ele disse: eu tive um outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Um dia, os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: vem cá, eu vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Aí José disse: eu estou pronto para ir. E Jacó disse: vai lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem e me traz notícia, tá? Então, dali do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando ele chegou lá, ele foi andando pelo caminho, andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: o que você está procurando? Eu estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. Ai, gente, eu achei que fosse o homem que estivesse respondendo. Mas é José ainda falando. Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí em algum pasto cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe aonde foram? E aí o homem respondeu: eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou realmente em Dotã. Eles viram José de longe e antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. De longe, começaram a fazer planos para matá-lo. Lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo,
dos seus irmãos e ele disse: não vamos matá-lo. Não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo nesse poço aqui no deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco. E sentaram-se para comer. Nossa, Deus. Ainda tiveram estômago para comer. Você vê o quanto eram ruins, né? Shalom, Gleice. De repente viram que ia passando uma caravana de ismaelitas. Caravana de ismaelitas. São de quem, gente? Nós aprendemos ontem sobre genealogia. Já dá pra gente ter noção aí de quem são, de qual é descendentes, né? Ou então habitantes decorrentes de qual pessoa aí. Uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Gente, interessante, né? Eu tô perguntando para vocês aí sobre os ismaelitas e pensar que eles eram tudo parentes, né? Esses aqui eram netos de Isaac, né? Netos de Isaac. Ismael era irmão de Isaac, por parte lá da escrava de Sara, né? Então, eles eram parentes aqui por conta do avô e o irmão dele, né? O irmão do avô é tio-avô de Isaac, certo? Isaac era irmão de Ismael. Enfim, tô imaginando que a genealogia, tá? A árvore genealógica. Avô, irmão, tal. Mas enfim, agora já são os filhos de Jacó, que nós estamos falando aqui. Mas é interessante, né? Os primeiros aqui eram parentes, né? Parente aqui, parente ali, descendente dali, né? E mesmo assim, para você ver, né? Tinha aqueles que não queriam saber de servir o nosso Deus. Vamos lá. Cadê? Os seus camelos. Aí Judá disse aos seus irmãos, versículo 26. Aí Judá disse aos seus irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas? Afinal de contas, ele é o nosso irmão e é do nosso sangue.
os irmãos concordaram. Que bom, né, gente? Que Rúben e Judá foram os que pouparam e ajudaram ao plano do Senhor já para a vida de José concretizar. Versículo 28. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, aí ó, midianitas, Midian, quem era Midian agora? Mas enfim, vamos lá. Os irmãos José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Então, gente, nessa hora aqui que eles negociaram a venda de José, Rúben não estava por perto. Não estava por perto. Quando Rúben voltou ao poço, ele viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Em sinal de tristeza. Versículo 30, ele voltou para o lugar onde os seus irmãos estavam e ele disse: o rapaz não está mais lá, e agora? O que eu vou fazer? Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: achamos isso aqui. Será que é a túnica do seu filho? Nossa, podia falar a túnica do nosso irmão. Não, né? Jacó a reconheceu e disse: sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas. Em sinal de tristeza, rasgou as roupas e vestiu roupa de luto. E durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado. E ele disse: vou ficar de luto por meu filho até que vá me encontrar com ele no céu. E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, o oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua palavra, por esse capítulo. Obrigada porque o Senhor sempre fala conosco. Esse é o nosso desejo mesmo, Pai. Nosso relacionamento de intimidade contigo. Reconhecer a Tua direção e a Tua voz nos detalhes. Saber discernir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Oh Deus, o Senhor tem liberdade em nossa vida. Não apenas hoje, não apenas agora, mas em todo o tempo. Desejamos ser guiados e direcionados por Ti. Sabemos o quanto a Tua vontade é doce, é perfeita, é agradável, e é isso que queremos para nós. Não insisto em desejar a minha vontade. Não insisto em querer cumprir os meus planos. Eu quero, Pai, que os Teus se cumpram em mim. Que os Teus propósitos se cumpram em mim. A Tua vontade ela é perfeita e que seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu. Obrigada por essa leitura de hoje. Amém e amém. E aí, gente? Olha, já tem uns capítulozinhos. Deixa eu ver quantos aqui, ó.
No 35 eu marquei algumas coisinhas, mas o 36 eu não marquei nada com marca-texto, mas muita caneta. Eu comentei, né, que marca-texto eu marco o que eu tenho de direito, palavras proféticas, bênçãos. E com a caneta eu marco pontos interessantes para saber, mas que nem sempre são bênçãos, são momentos fortes, ou algumas palavras, né? E 36 e 37 não usei marca-texto, mas muita caneta. A Denise colocou aqui, mesmo que a gente saiba o final da história, é muito triste tudo isso. Quanto ódio, quanta inveja, imprudência, falta de amor, misericórdia. Muito triste, né? Por conta da inveja, eles destruíram a vida por um tempo ali do irmão e trouxe tristeza para o pai, uma tristeza ali definitiva, né? Jacó estava entregue ao luto, não queria mais sair, a ponto de declarar que iria viver o resto da vida em luto até encontrá-lo no céu. Imagina para os irmãos viver ali agora querendo ser admirado, querendo um carinho, né? Fizeram com a intenção de não ter mais o irmão ali e assim ver se o pai amava eles. Que ideia, né, gente? O inimigo é muito sujo. Mentira atrás de mentira. Que com um desastre desse, depois com uma mentira, iriam conseguir alguma admiração do pai. Igual a Denise colocou, por mais que a gente já saiba da história, e o Senhor, Ele vai honrar a vida de José, mas mesmo assim ele passou um bocado ali, né, no Egito. Quanta coisa que ele viveu ali. Mas enfim, mesmo sabendo do final, ver o quanto o inimigo é sujo e que se as pessoas não vigiarem, deixam ser usadas pelo mal, para o mal. E isso não é algo distante de se acontecer. Nós precisamos estar vigilantes. A forma com que José comentava dos seus sonhos aumentava nos irmãos a inveja e a raiva. Mas era de uma forma inocente, né, gente? Eu não consigo imaginar que José queria ainda tirar onda com os sonhos, né? Tipo, e vocês se prostravam diante de mim, e vocês se dobravam diante de mim. Eu acredito que já era aquela coisa, os irmãos já tinham raiva. E escutar isso dele, já os deixavam ainda mais irados, né? Mas não era pela forma com que José falava, mas era quem falava. Era pelo fato de ser José. A Leonara colocou, mesmo em meio ao caos, o Senhor tinha um plano para José. Aleluia, é isso aí. O Senhor já tinha um plano, já estava revelando a ele, e ele não tinha noção ainda, né? Que os seus sonhos já eram sonhos proféticos. E o quanto o Senhor usa pessoas através de sonhos, né? Eu acho tão lindo. Tem uma pessoinha aqui em nosso meio que o Senhor está falando muito através de sonhos. Eu acho isso lindo. E que se você desejar, né, isso, que viver também essa experiência, eu acredito que buscando o Pai, Ele pode dar ser uma das formas com que Ele fale também
com você. A paz, Elenildo, Deus abençoe sua vida. Ótimo dia, tá? Então, gente, os nossos comentários do capítulo 37 nós vamos falar lá no nosso grupo do devocional, ok? Pra gente poder completar lá. Amanhã é feriado. Eu tinha me esquecido, vocês sabiam? A correria aí, eu não me dei conta. À noite que meu menininho trouxe a agenda da escola, a gente foi ver, tava escrito lá, amanhã é feriado. E na sexta-feira vai emendar. Algumas pessoas já vieram falar comigo que vão estar emendando. Vai ter um descanso aí. Nós aqui teremos encontro neste final de semana da nossa rede, encontro com Deus no sábado. Estamos nos preparando para esse final de semana abençoado. Vidas sendo transformadas, resgatadas pelo Senhor. E mediante este feriado de amanhã, nós não teremos o nosso devocional aqui ao vivo. Nos encontraremos aqui na segunda-feira, ok? A gente vai também estar na quinta e na sexta. Que você possa, caso trabalhe ou não, emende, viaje, que você possa descansar o seu corpo nesse tempo. E quando acordar, o horário que for, por conta deste feriado e emenda aí, você consiga fazer o seu devocional. Você entregue o seu devocional ao Senhor. Amém? Combinado, gente? Põe um ok pra mim se o áudio às vezes está atrasado. Entendeu, Elenildo? Nos veremos na segunda-feira. Amanhã feriado, sexta-feira recesso. Com certeza. Beleza, então. Então tá bom, gente. Nos encontraremos novamente na segunda-feira para a leitura do próximo capítulo, Gênesis 38, ok? Tem uma pessoa entrou aí, Gabriel, Deus abençoe. Então tá combinado, gente. Agora lá no nosso grupo do devocional, você que está aí, quer fazer parte, no WhatsApp, lá nós vamos lançar os comentários do capítulo de hoje. Qualquer dúvida que você tiver no decorrer da nossa conversa, da nossa leitura, estamos aqui para aprender juntos. E um detalhe falando sobre isso. Eu vou pesquisar, apesar de que na nossa Bíblia os comentários deve ter, mas vocês perceberam que quando José conta o sonho dele para o pai repreende na hora que ele fala: o sol, a lua, e 11 estrelas se dobravam diante de mim, pai. Aí Jacó já fala: filho, você está querendo dizer que, no versículo 10, o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você? Olha só, quando José então tinha 17 anos, Rebeca ainda estava viva? Nesse momento aqui, no decorrer dessa história, Rebeca ainda estava viva? Eu acho que sim, né, gente? Porque nós lemos ali atrás sobre é aquilo, né? Às vezes, na hora de contar a história, é um fato onde a mãe ainda estava viva, né? Mas na hora que eu li, eu falei assim, olha, nessa parte aqui talvez ela ainda estava viva. Mas, como nós lemos no capítulo 35, mediante a pesquisa que nós fizemos, não é registrado a morte dela, mas com o detalhe de terem falado da morte da sua babá, da sua ama, sinal de que Rebeca já teria sido morta, já estava morta, porque senão ela estaria com Rebeca, não é mesmo? Mas eu vou pesquisar sobre isso aqui e coloco lá também para nós, no nosso grupo do devocional, amém? Deus abençoe cada um de vocês. Até segunda-feira, se Deus quiser.
uma quarta-feira de vitória. Hoje é dia de culto, esteja presente, seja no online ou no presencial, mas não deixe de ser alimentado. Que o Senhor abençoe. Bom dia, Deus abençoe todos. Amém, Fabíola. Deus abençoe todos vocês. E até, se Deus quiser. Beijo, beijo. Fica com Deus.